Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com a Palavra. Que, em nome de Jesus, essa palavra possa realmente aquecer os nossos corações, trazer uma resposta, né? Que a dúvida no nosso dia a dia, há muitos problemas a qual nós passamos, mas o Senhor aqui nos garante que encontraremos resposta para tudo. E pedimos, né, que vocês possam continuar se inscrevendo, possam continuar curtindo, compartilhando, para que essa palavra chegue cada vez mais longe, né, possa alcançar o coração. Porque se nós retermos para nós, não vai ser bênção na vida dos outros. E aí, né, poxa, Deus traz algo aí, serve só para mim, eu não posso passar ao meu irmão. Vamos reter não, vamos passar isso adiante. Amém? Hoje nós vamos em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Esse pedacinho aqui fala dos pecados de Davi, fala a respeito de Batseba. Davi era para estar na guerra e, no caso, ele foi ficar no palácio, acaba visitando uma mulher muito bonita tomando banho, procura saber quem era. Batseba, uma mulher de Urias, né, um dos guerreiros do exército. E no caso aqui, Davi, como quis ficar com a mulher, acaba mandando Urias para a guerra, né? Estou só resumindo para ser mais breve. E acaba, né, que Urias acaba falecendo para que Davi pudesse ficar com a esposa dele. Aqui Davi começa uma história não muito bacana, mas tem uma consequência. A consequência é, em Samuel 2, no capítulo 12, no versículo 10, diz: por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Aqui já é Deus falando o que ia acontecer com ele, tá? E aí a Bíblia vai falar, né, que dessa relação acaba tendo frutos, e esse frutos ele perde esse fruto. Então depois leia toda a história para que você fique mais ainda inteirado do que acontece. Amém? E depois nós vamos dar um pulinho. Vamos lá em Números, que fala assim, lá em Números 20, versículo 8. Pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha. E dela sairá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Aqui está falando agora de Moisés. Deus manda Moisés falar com a rocha. Mas a desobediência dele, ele faz o quê? Ele vai lá e fere a rocha. E que a palavra de Deus fala? Fala que por essa desobediência, Moisés fica sem entrar na terra prometida. Irá ficar de fora dos planos de Deus. E aí, Leandro, o que tem a ver essa questão de Moisés pecar, falhar com Deus, né? Davi falhar com Deus? Eu trouxe esses dois, assim como tem outros também na palavra. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é à toa que Jesus, que vem depois, vem da linhagem desse homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi peca. Moisés, um grande líder que Deus levantou. E o que Moisés faz? Deus dá uma ordenância. Moisés peca. Com isso ele tem consequências, fica fora do propósito de Deus, né? E Deus tira ele, né, de entrar na terra prometida. Aliás, é uma bênção de Deus, seria uma bênção, uma promessa de bênção para eles, principalmente para Moisés. Fica fora dela. O que significa isso? Homens escolhidos por Deus, homens que realmente alegravam o Senhor, assim como Jó também. E acaba o quê? Que esses homens, mesmo sendo escolhidos por Deus, homens que alegravam o Senhor, esses homens, por desobedecerem a Deus, sofrem punições. E aonde eu quero chegar com isso? Meus irmãos, tem muitas pessoas nos dias de hoje
não tendo nenhum contato com Deus, não participando de nada do Senhor. E participar é o quê? Não é você trabalhar somente na obra, é você ter comunhão, contato com o Senhor, é você abrir mão de fazer às vezes algo, né, do seu dia a dia, dos seus, às vezes, trabalho. Eu quero só trabalhar, eu quero só me divertir, eu quero só passear. Não temos um relacionamento com Deus, não conhecemos a Deus. Pessoas que só sabem a palavra Deus porque ouviu a família falar, né? O avô falou, a avó falou, a mãe falou, a tia falou de Deus em algum determinado momento, ouviu numa placa ou ouviu num filme, determinado filme, Deus, mas nunca procurou saber quem realmente é Deus, não tem nenhum relacionamento com Deus. Esses homens que foram, né, vamos dizer, escolhidos, homens que abriram mão da sua, vamos dizer assim, dos seus prazeres, das suas vidas, para viver o que Deus queria. E mesmo com tudo isso, sendo protegidos por Deus, tendo relacionamento com Deus, quando erraram, tiveram punições, né? Tiveram punições. O que eu quero trazer é que o Deus que nós dizemos que servimos, o Deus que dizemos que nos relacionamos com Ele, esse mesmo Deus, Ele é um Deus bom? Sim. Ele é um Deus que nos abençoa? Sim. Mas Ele é um Deus justo. E como Ele é um Deus justo, como eu posso virar, não tendo nenhuma comunhão com Deus, não tendo nenhuma experiência com Deus, eu posso virar e falar assim: tudo que eu peço para Deus, Deus me dá. Tudo que Deus, eu falo com Deus de manhã, eu vou lá e viro para Deus, eu saio na rua e falo assim: Deus, me abençoa com tal coisa, e Ele vai me dar. Tudo que eu quero de Deus, Ele tem me proporcionado. Mas por que você tem todas essas coisas e não tem paz? Será que é Deus que está dando realmente? Será que isso é Deus que está proporcionando? Será que é o plano de Deus que está se cumprindo sobre a sua vida? E aí você diz: não, mas eu procuro de Deus, Me falaram que se eu chegar lá, abrir a Bíblia, enfiar a mão lá dentro e a página que eu ler, Deus vai falar comigo. Mas olha, essa aqui não fala comigo não. Então eu vou abrir uma outra, vou enfiar a mão de novo. Essa daqui, Deus também não falou comigo. Fecha o olho, põe a mão de novo. Deus não falou comigo. Então, Senhor, eu vou chegar, eu estou na rua, né, e eu preciso tomar uma decisão para a minha vida, e a decisão fica à direita. Tá? Estou na rua, a minha decisão fica à direita. Então, Deus, fala comigo. Mas estou falando sem ter relacionamento com Deus. Eu simplesmente, de ter ouvido as pessoas falarem que isso dá certo, eu simplesmente me apresento a Deus no momento de dificuldade ou no momento de decisão e viro para Deus e falo assim: Deus, fala comigo, me dá uma dica, porque eu já procurei lá, enfiei a mão lá e nada consegui. Então, fala comigo de alguma forma. E aí eu simplesmente abro o meu olho e parece um carro e esse carro dá uma seta para a direita. Deu a seta para a direita, opa, Deus falou comigo. Tem a resposta. Corro lá e tomo a decisão. Porque Deus falou comigo. Olha, então Deus não pode falar através de uma situação dessa, de um sinal desse? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser e como Ele quiser. Mas o que eu quero que você entenda, que não tem como nós extrairmos algo de Deus, ter uma resposta de Deus, se nós não temos intimidade com Deus, nós não buscamos a Deus. Entenda que só enfiar a mão na Bíblia aqui, o dedo na Bíblia, fechar o olho e procurar aqui num sorteio, vai te trazer comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Não é o fato de você fechar o olho uma única vez no meio da rua e falar: Senhor, me mostra qual a decisão que eu tenho. Porque a sua decisão você já tomou dentro do seu coração. Você só quer trazer alguém, né? E aí você traz Deus, a palavra Deus. Não, porque aí eu posso falar que aquele que dizem que é o Criador, porque você nem tem certeza disso.
Você fala aquilo que você ouviu, você só reproduz. E aí você vira e fala assim, foi Deus que falou comigo. Bom, você pega uma pessoa desconhecida no meio da rua e fala com ela assim, ei, você aí, o que eu tenho que fazer hoje? Eu preciso tomar uma decisão, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Você fala isso com alguém? Você pede esse conselho para alguém? Porque é assim que você está fazendo com Deus. Porque você conhece Deus de ouvir falar. Você não conhece Deus de viver com Ele, de conviver com Ele. Você quer milagres de Deus, mas como é que você vai querer milagre de Deus se você não tira tempo com Ele, você não se relaciona com Ele? Como é que você pode falar que Deus é seu amigo? Você tem o seu celular, o dia inteiro você passa com o seu celular na tua mão. Ele é seu amigo. Você pode falar que o celular é teu amigo, porque ali você conhece pessoas através dele, você fala com pessoas através dele, você se relaciona com pessoas, né, de namorar ou coisa do tipo com ele. Então ele talvez você possa chamar de seu amigo. Mas Deus, qual o tempo que você tem tirado com Deus? O que você tem falado com Deus? Quanto tempo o celular fica na tua mão? E quanto tempo que a Bíblia por dia passa na tua mão para você virar e falar que Deus é teu amigo? Você não conhece a história dele. Você não sabe quem é ele. Ah, não, mas agora eu tenho que virar um entendedor da Bíblia, eu tenho que virar um... Não. Você pode sim, no momento que você tirar um tempo para conversar com Deus, aí você vai começar a criar intimidade. Quando você cria intimidade com Ele, fala, Senhor, o que eu preciso saber sobre o Senhor? Revela a mim o que eu preciso fazer no meu dia a dia para estar cada vez mais próximo do Senhor, para que assim os meus caminhos não sejam enganosos. Porque você toma até a decisão, mas aí fica naquela dúvida, será que eu fiz a coisa certa? Se foi Deus que deu a seta para a direita falando para você tomar a decisão, por que você ainda continua na dúvida se você fez a coisa certa ou não? Então, procurar se relacionar com Deus é muito mais do que você só ter ouvido falar dele e querer praticar de qualquer forma. Falar que Deus te abençoou, que Ele te deu algo que você pediu para Ele, mas se você não tem intimidade com Ele. Senão esse Deus não é um Deus justo que a Bíblia diz que é. Esses homens, Davi, Moisés, Jó, eram homens que andavam ali alinhados com Deus, tinha comunhão, Deus fazia milagre através da vida deles. Aconteceu tanta coisa top na palavra com esses homens, mas eles tinham relacionamento com Deus. Agora, você nunca dobrou um joelho, se dobrou um momento, só no momento só de aflição, nunca mais quis falar com Deus, cortou relacionamento com Ele, falou, Senhor, dessa vez eu falei com o Senhor, mas deixa agora para uma próxima situação, já está resolvido, na próxima vez que criar dificuldade eu falo com o Senhor, tá? Te procura. Isso é relacionamento? Você tem amizade com Deus? Você tem algo com Deus? Você está enganando a quem? A não ser a si próprio. E aí você vira e fala assim, não, tudo que eu conquistei foi Deus que me deu. Não, você coloca uma responsabilidade a Deus. Ele falou, não, se eu falar que foi Deus que me deu, as pessoas vão entender que é algo abençoado. Meu irmão, não tenha medo. Seja responsável com as decisões que você toma. Você fala, foi eu que fui lá e fiz. Porque se aquilo que você falou que Deus te deu, se amanhã te trouxer prejuízo, se amanhã trouxer consequências ruins, você virar e falar para os outros assim, eu bem falei para os outros que foi Deus que me deu, mas que está trazendo tanto prejuízo, está trazendo tanta coisa ruim. Aí foi Deus que te deu. Então que possamos atrair a presença de Deus, sermos mais amigos de Deus, para que possamos ter certeza, quando formos compartilhar com os outros, contarmos testemunho para as pessoas, falar assim, Deus me abençoou com aquilo ali. Abençoou, poxa, também vou procurar Deus, me dá o endereço dele. Aí você fala assim, então você vai ter que procurar no manual. Os mais antigos, para quem é da época da lista telefônica, para procurar um telefone, tinha que ir lá na lista telefônica e procurar lá o nome. Tinha que gastar um tempinho para achar o nome, para depois achar o telefone e assim conseguir falar.
Aqui também você vai ter que gastar um tempinho para entender quem é Deus e o que Ele quer, porque esse aqui é um manual para a vida. Eu tenho aberto o meu, tenho lido e procurado os caminhos. Você tem procurado o seu? Você tem feito a tua parte em buscar quem é o Senhor? Se não começou, comece hoje, porque você ainda está respirando. Se você respira, você tem a oportunidade de buscar no Senhor. E buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Então, que você possa tomar a decisão nessa manhã. Deus te ama. Se você está chorando por quê? Deixa você chorar para Deus. Tem uma canção do Leandro Borges que falou muito comigo, que fala assim: eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Vou fechar a minha porta e ficar a sós com Deus. Faça isso. Chore para Ele. Conte tudo para Ele. Porque às vezes você está chorando no ombro da pessoa errada. Isso não vai trazer cura. Isso talvez vai trazer consequências ruins. Que todos nós tenhamos um dia abençoado. Que mais uma vez possamos convidar o Senhor para tomar um café conosco. E que no mais profundo do nosso íntimo, além não só de responder as nossas perguntas, Ele possa curar as nossas dores e trazer refrigério às nossas almas. Que tudo seja feito em nome de Jesus. Amém?